O sol de dezembro de 1838 nascia vermelho sobre as terras secas do sertão do Pajeú, tingindo de sangue a poeira que cobria as estradas entre Vila Bela e Flores. O interior de Pernambuco, encravado entre a caatinga impiedosa e o poder absoluto de homens que faziam suas próprias leis, acordava para mais um dia sob o domínio do medo. Fazendas imensas se estendiam por léguas e léguas, casas grandes fortificadas dominavam o horizonte, e pequenos proprietários sobreviviam à sombra de senhores que controlavam não apenas terras, mas vidas inteiras. Naquele dezembro, o assassinato covarde de um capitão das ordenanças plantaria as sementes de uma guerra que duraria décadas, ceifaria centenas de vidas e transformaria o sertão do Pajeú em um campo de batalha onde a morte chegava a cavalo, escondida nas curvas das estradas de terra, esperando pacientemente nas emboscadas planejadas com frieza calculista. No final do século XVIII, duas famílias haviam migrado das terras baianas para o sertão pernambucano, carregando consigo não apenas seus pertences, mas também uma sede de poder que moldaria o destino daquela região por gerações. Francisco Alves da Fonseca Barros, patriarca da família Carvalho, estabeleceu-se na fazenda Barra do Exu, no município de Vila Bela, hoje Serra Talhada. Era um homem de olhos duros, mãos calejadas de quem conhecia tanto o trabalho na roça quanto o peso de uma arma, rosto marcado pelo sol implacável do sertão. Sua família rapidamente expandiu seus domínios, atravessando fronteiras municipais e estaduais, acumulando léguas de terras, escravos e, segundo alguns escritores da época, muito ouro. Os Carvalhos não eram apenas proprietários de terras, eram senhores absolutos que comandavam a vida de todos que sobreviviam em seus domínios. Do outro lado dessa equação de poder estava José Pereira da Silva, um português que havia desembarcado sua caravela em terras brasileiras e perambulado pelos municípios de Bom Nome, em Pernambuco, e Ipu, no Ceará, até encontrar seu destino. O casamento com uma herdeira das terras da fazenda Carnaúba, localizada no município de Vila Bela, estabeleceu o tronco da família Pereira naquela região. José era diferente de Francisco Alves. Tinha a astúcia política dos portugueses, a capacidade de negociar quando necessário, mas também a frieza de eliminar quem se colocasse em seu caminho. Com o passar dos anos, sua prole se multiplicou e seus domínios se expandiram até onde as vistas alcançavam. Possuíam léguas e léguas de terras, escravos que trabalhavam sob o sol escaldante e uma rede de influência política que se estendia até a capital do império. Um dos descendentes de José Pereira recebeu as medalhas de Comendador da Imperial Ordem da Rosa e de Cavaleiro da Ordem de Cristo, ficando conhecido simplesmente como o Comendador. O título não era apenas honorífico, representava poder real, influência na corte, conexões que podiam destruir ou salvar vidas com uma simples carta enviada ao Rio de Janeiro. O Comendador gerou um filho que na história ficaria conhecido como o Barão da Pitombeira, por ser dono de uma fazenda de mesmo nome e mais tarde como Barão do Pajeú. Eram homens que transitavam entre dois mundos, o mundo civilizado das cortes imperiais, onde usavam fraques e discutiam política com linguagem rebuscada, e o mundo brutal do sertão, onde as disputas eram resolvidas com balas e facões. Mas havia uma terceira força naquele jogo de poder. Francisco Barbosa Nogueira, descendente também de português, era dono de uma grande e conhecida fazenda denominada Escadinha. Todos o conheciam popularmente como Barbosa da Escadinha. Era um homem alto, de voz grave e autoritária, que não tolerava desafios à sua autoridade. Sua fazenda era fortificada como um quartel, com homens armados vigiando constantemente os portões, sempre alertas para possíveis invasões. Os Nogueiras rapidamente se aliaram aos Carvalhos através de casamentos estratégicos, entrelaçando as duas famílias em uma rede de parentesco que fortalecia ambos os lados. No sertão, essas alianças não eram apenas sociais, eram militares. Significavam mais homens armados, mais terras controladas, mais poder para esmagar qualquer oposição. Por serem os senhores absolutos daquela região do semiárido nordestino, as três descendências se entrelaçaram, se misturaram,
gerando muitas vezes herdeiros dos três sangues. Era comum que um homem carregasse o sobrenome Carvalho por parte de pai, Nogueira por parte de mãe, e tivesse algum parentesco distante com os Pereiras. Essas conexões tornavam o tecido social daquela região extremamente complexo, onde primos podiam ser inimigos mortais e irmãos podiam lutar em lados opostos, dependendo de casamentos, heranças e disputas territoriais. A política, ali como sempre, estava entrelaçada na vida desses homens, principalmente daqueles que tinham algum modo de poder sobre os outros. Não era apenas uma questão ideológica, era uma questão de sobrevivência e dominação. As famílias Carvalho e Nogueira faziam parte do Partido Liberal, defendendo ideias de maior autonomia regional e menos intervenção do poder central. Eram, no momento, adversários diretos da família Pereira, que militava no Partido Conservador, defendendo a manutenção da ordem imperial e o fortalecimento do poder centralizado. Essas diferenças políticas, que em outras regiões do Império eram debatidas em salões e jornais, no sertão eram resolvidas com emboscadas, tiroteios e assassinatos. Quando um partido vencia as eleições, o outro lado sabia que vinha chumbo quente. Delegados eram depostos à força, juízes eram intimidados, autoridades eram assassinadas em plena luz do dia. O Estado Imperial existia apenas no papel. A verdadeira lei era a lei do mais forte. Por aquelas datas, diversos movimentos armados sacudiram o Nordeste, refletindo as tensões políticas e sociais que fervilhavam sob a superfície aparentemente pacata do sertão. Em 1817, ainda nos tempos coloniais, eclodiu a Revolução Pernambucana, um movimento separatista que tentou criar uma república independente. Muitos homens do sertão pegaram em armas, motivados por ideias revolucionárias que chegavam da Europa e dos Estados Unidos. No Segundo Reinado Imperial, entre 1832 e 1835, tivemos a Cabanada, uma revolta que misturava motivações políticas com disputas locais de poder. As famílias do sertão usaram esses movimentos para acertar contas antigas, para tomar terras de adversários, para eliminar rivais sob a desculpa de estarem lutando por uma causa maior. Já nos idos de 1848, descambando para 1849, eclodiu a Revolução Praieira, um dos últimos movimentos revolucionários do período imperial. Foi um conflito brutal que envolveu as principais famílias de Pernambuco, incluindo os Pereiras, Carvalhos e Nogueiras. Homens morreram aos montes, fazendas foram queimadas, mulheres e crianças foram deslocadas. E até mesmo nas terras paraibanas, em sua região sertaneja, eclodiu em 1874 a Quebra-Quilos, uma revolta popular contra o sistema métrico-decimal imposto pelo governo imperial, mas que no fundo era mais uma explosão de descontentamento contra a opressão dos grandes proprietários. Esses movimentos não eram apenas políticos, eram sintomas de uma sociedade profundamente violenta e desigual, onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos e a vida dos muitos valia muito pouco. Em 1838, as tensões entre as famílias atingiram um ponto de ruptura definitivo. Francisco Alves de Carvalho, ligado ao tronco Carvalho Nogueira, mandou assassinar o capitão-general das Ordenanças de Flores, Joaquim Nunes de Magalhães. O capitão tinha 52 anos. Era um homem respeitado na região, correligionário da família Pereira e defensor ferrenho do Partido Conservador. Não era um santo, tinha sangue nas mãos como todos os homens de poder daquela época, mas também tinha família, filhos que dependiam dele, uma esposa que o esperava em casa. O assassinato não foi um ato isolado de violência, foi calculado, planejado, executado com frieza. Francisco Alves queria enviar uma mensagem clara. Os Carvalhos e Nogueiras não tolerariam a presença de autoridades ligadas aos Pereiras em seu território. A execução de Joaquim Nunes foi brutal e pública. Aconteceu em uma tarde de dezembro, quando o capitão voltava de uma inspeção às ordenanças sob seu comando. Foi emboscado na estrada que ligava Flores à Vila Bela, um caminho de terra batida cercado por caatinga densa. 3 homens armados com espingardas saíram da vegetação e dispararam simultaneamente. Joaquim tentou sacar sua pistola, mas não teve tempo.
Os tiros acertaram seu peito e seu pescoço, derrubando-o do cavalo. Ele ainda tentou se levantar, cambaleando, sangrando abundantemente, mas um dos pistoleiros se aproximou e disparou mais uma vez na cabeça, garantindo que não haveria sobreviventes. O corpo foi deixado ali mesmo, sob o sol escaldante, coberto de moscas e formigas, até que alguém tivesse coragem de recolhê-lo horas depois. A notícia do assassinato chegou até a família Pereira no mesmo dia, trazida por um vaqueiro que havia testemunhado de longe a emboscada. Manuel Pereira da Silva, que era coronel da Guarda Nacional na ocasião, recebeu a notícia enquanto jantava em sua fazenda. Era um homem de 61 anos, cabelos já grisalhos, mas ainda forte, com músculos endurecidos por décadas de trabalho na roça e de combates. Tinha olhos pequenos e cruéis que calculavam cada movimento, uma cicatriz de facão no braço esquerdo, lembrança de uma briga de juventude. Quando soube que seu correligionário e amigo havia sido assassinado covardemente, não gritou, não quebrou objetos, não fez escândalo. Simplesmente colocou o garfo sobre a mesa, levantou-se e disse para os homens que o acompanhavam que tinha um recado para entregar aos Carvalhos e Nogueiras. No sertão, recados eram entregues com pólvora e chumbo. A vingança de Manuel Pereira foi imediata e devastadora. Não matou Francisco Alves de Carvalho diretamente porque Francisco estava protegido em sua fazenda fortificada, cercado por dezenas de homens armados, praticamente inacessível. Então Manuel atacou os Nogueiras e os Carvalhos onde eram mais vulneráveis, em suas propriedades menores, em seus aliados mais fracos, em seus familiares que não tinham proteção constante. Reuniu 30 homens armados, todos membros da Guarda Nacional sob seu comando, todos leais, todos dispostos a matar e morrer por seu coronel. Invadiram 3 fazendas menores pertencentes aos Nogueiras em uma única semana. Queimaram plantações, mataram 5 capangas, roubaram gado, incendiaram casas. Era uma operação militar coordenada, planejada para causar o máximo de dano possível. Mas os Nogueiras e Carvalhos não eram homens de recuar. O ataque foi revidado à altura pelas famílias conjuntas. Francisco Barbosa Nogueira Paz, filho de Barbosa da Escadinha, assumiu pessoalmente a liderança da resposta. Tinha 38 anos. Era tenente-coronel da milícia local, homem de temperamento explosivo e violência extrema. Reuniu 40 homens, armados com espingardas, pistolas, facões e até mesmo 2 pequenas peças de artilharia que alguém havia roubado de um quartel anos antes. Cercaram a fazenda principal dos Pereiras ao amanhecer de um sábado de janeiro de 1839. A operação tinha um objetivo simples, mas ambicioso: capturar Manuel Pereira vivo e executá-lo publicamente como exemplo. O cerco durou 3 dias inteiros. Manuel Pereira e seus homens resistiram ferozmente, entrincheirados na Casa Grande, disparando pelas janelas fortificadas, racionando água e munição. De fora, os Nogueiras e Carvalhos mantinham fogo constante, impedindo qualquer tentativa de fuga ou de receber reforços. Na noite do 3º dia, Simplício Pereira da Silva, irmão mais novo de Manuel, conseguiu reunir 60 homens em sua própria fazenda e partiu em socorro do familiar. A chegada de Simplício mudou completamente o equilíbrio de forças. Os homens de Francisco Barbosa, surpresos pelo ataque vindo de trás, foram forçados a recuar, deixando 6 mortos no campo de batalha. Manuel Pereira havia sobrevivido, mas a mensagem estava clara. Aquilo era guerra declarada abertamente entre as famílias. Nos anos seguintes, as famílias Pereira conseguiram uma vantagem crucial através da política. Por força de conexões no Partido Conservador, que estava no poder na província de Pernambuco, ficaram na legalidade. O governador, pressionado por influentes membros do partido e pela própria corte no Rio de Janeiro, nomeou Manuel Pereira da Silva como delegado da comarca do Pajeú de Flores, hoje simplesmente Flores. A nomeação significava que Manuel teria não apenas poder militar através da Guarda Nacional, mas também autoridade legal para prender, julgar e executar seus inimigos sob o manto da lei.
Ele assumiria a vaga do deposto Herculano Ferreira Pena, um delegado corrupto que havia sido comprado pelos Nogueiras e agora era removido por ordem direta do governador. Mas mesmo tendo sido uma ação com ordem direta da maior autoridade do Estado, não foi moleza cumprir essa decisão. Francisco Barbosa Nogueira Paz, do Partido Liberal, não aceitou ser simplesmente descartado. Quando Manuel Pereira tentou tomar posse como delegado no prédio da delegacia em Flores, encontrou as portas trancadas e homens armados posicionados em todas as janelas. Francisco Barbosa estava lá dentro com 20 capangas, decidido a impedir que o cargo fosse assumido pela pessoa da família Pereira. Disse em voz alta, para que todos os presentes ouvissem, que só sairia dali morto e que qualquer Pereira que tentasse entrar, morreria também. Era um desafio direto não apenas a Manuel, mas ao próprio governo provincial. O que se seguiu foi um cerco absurdo e violento que durou 2 dias completos. Manuel Pereira e seus homens cercaram o prédio da delegacia, mantendo fogo constante. Francisco Barbosa e seus capangas respondiam da mesma forma, transformando o centro de Flores em uma zona de guerra. Mais de 2.000 tiros foram disparados durante esses 2 dias. 5 pessoas morreram, incluindo 2 transeuntes que tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada. Janelas de casas foram estilhaçadas por balas perdidas. A população se escondeu em suas casas, aterrorizada, sem saber quando aquela loucura terminaria. As autoridades provinciais enviaram um destacamento da Guarda Nacional para restaurar a ordem, mas os soldados simplesmente se recusaram a intervir, sabendo que entrar no meio daquela disputa significava morte certa. No segundo dia de cerco, Simplício Pereira da Silva, ciente do que estava se passando na cidade, reuniu seus cabras na fazenda e partiu em socorro do irmão. Chegou com mais 50 homens armados, todos montados em cavalos rápidos, todos dispostos a morrer se necessário. Com essa força adicional, a superioridade numérica dos Pereiras tornou-se esmagadora. Francisco Barbosa, percebendo que não tinha como vencer, tentou negociar uma saída honrosa. Enviou um emissário propondo que ele e seus homens pudessem sair do prédio sem serem presos, em troca de entregar o local pacificamente. Manuel Pereira, já furioso após 2 dias de tiroteio, rejeitou sumariamente. Disse que Francisco sairia dali preso ou morto, não havia terceira opção. A situação estava prestes a terminar em banho de sangue quando um padre local, Padre Antônio Gonçalves, se colocou literalmente no meio do fogo cruzado. Era um homem idoso, respeitado por todos, que havia batizado filhos de ambas as famílias. Caminhou sozinho até a porta da delegacia, sob a mira de dezenas de armas, e gritou que aquilo tinha que parar imediatamente. Disse que Deus estava vendo aquela barbárie e que todos iriam responder por aqueles crimes. Sua coragem desarmou momentaneamente os ânimos. Conseguiu negociar um acordo. Francisco Barbosa e seus homens entregariam as armas e sairiam do prédio, mas não seriam presos. Poderiam voltar para suas fazendas. Em troca, Manuel Pereira seria empossado como delegado sem mais interferências. O acordo foi cumprido, mas deixou um gosto amargo em todos os envolvidos. Francisco Barbosa saiu do prédio com a sensação de humilhação pública. Tinha sido derrotado, forçado a entregar as armas, obrigado a aceitar a autoridade de um Pereira. Para um homem de seu temperamento e orgulho, aquilo era intolerável. Enquanto caminhava em direção a seu cavalo, cercado por seus homens derrotados, jurou em voz alta que aquela história não tinha terminado, que os Pereiras pagariam caro por aquela humilhação. Manuel Pereira, agora oficialmente empossado como delegado, ouviu as ameaças e apenas sorriu friamente. Sabia perfeitamente que a guerra estava apenas começando, que aqueles 2 dias de cerco eram apenas o prólogo de uma tragédia muito maior que se desenrolaria nas décadas seguintes. Estava declarada abertamente a guerra entre as famílias. De um lado, o Partido Liberal tendo como chefes os tenentes-coronéis Serafim de Souza Ferraz e Francisco Barbosa Nogueira Paz, comandando os clãs Carvalho e Nogueira. Do outro lado, o Partido Conservador com os coronéis da Guarda Nacional, os irmãos Manuel e Simplício Pereira, controlando o aparato legal e militar da região. A velha Pajeú de Flores,
assim como a região da Serra Negra e as margens do Riacho do Navio, transformaram-se em palcos de lutas, sangue, lágrimas e vinganças constantes. Não havia mais neutralidade possível. Pequenos proprietários eram forçados a escolher um lado, sabendo que a escolha errada significaria perder tudo: terras, família, vida. Os confrontos se multiplicaram com frequência aterradora. Emboscadas nas estradas eram quase diárias. Fazendas eram invadidas durante a noite, famílias inteiras massacradas, casas queimadas até não restar nada além de cinzas e memórias. A violência atingiu níveis que horrorizavam até mesmo os padrões brutais do sertão. Em uma ocasião, 3 irmãos da família Nogueira foram capturados por homens dos Pereiras enquanto voltavam de uma feira de gado em Exu. Foram torturados durante horas, tiveram os dedos quebrados um por um, foram espancados com pedaços de pau até que os ossos estivessem em frangalhos. Depois foram executados com tiros na cabeça, e seus corpos foram deixados pendurados em árvores na beira da estrada, como aviso para qualquer um que pensasse em desafiar os Pereiras. A resposta dos Nogueiras e Carvalhos foi igualmente brutal. Cercaram a casa de um primo distante de Manuel Pereira, um fazendeiro de 56 anos chamado Antônio Pereira Gomes, que não tinha nada a ver com as disputas políticas. Antônio vivia tranquilamente com sua esposa e 4 filhos, cultivando algodão e criando cabras. Não participava dos confrontos, não carregava armas, apenas tinha o azar de ter o sobrenome errado. Os Carvalhos invadiram sua casa ao amanhecer, arrastaram Antônio para fora enquanto sua família gritava, amarraram-no a um poste no quintal e o fuzilaram na frente da esposa e dos filhos. Era uma mensagem clara. Ninguém com sangue Pereira estava seguro, independente de sua participação ou não na guerra. As autoridades provinciais tentaram intervir várias vezes, enviando tropas, nomeando novos delegados, oferecendo anistias, mas nada funcionava. A distância até a capital, Recife, era enorme. As comunicações eram precárias, dependendo de cavaleiros que levavam dias para atravessar o sertão. Quando ordens chegavam de Recife, os fatos no terreno já haviam mudado completamente. Além disso, ambas as famílias tinham conexões políticas poderosas. Os Pereiras tinham aliados no Partido Conservador que ocupavam cargos importantes no governo provincial. Os Carvalhos e Nogueiras tinham deputados liberais que defendiam seus interesses na Assembleia Provincial. Qualquer tentativa de punir um lado era imediatamente bloqueada por manobras políticas do outro, criando uma situação de completa impunidade. Em 1842, uma tentativa particularmente ambiciosa de pacificação quase funcionou. Um juiz de direito chamado Joaquim Pinto de Campos foi enviado de Recife com poderes extraordinários para mediar a paz. Era um homem íntegro, corajoso, que realmente acreditava na possibilidade de restaurar a ordem legal naquela região. Chegou a Flores com uma pequena escolta de soldados e imediatamente convocou reuniões com as lideranças de ambos os lados. Durante 3 semanas, negociou incansavelmente. Ouviu reclamações, mediou disputas sobre terras, tentou estabelecer acordos sobre indenizações por mortes e propriedades destruídas. Conseguiu, milagrosamente, que Manuel Pereira e Francisco Barbosa se sentassem à mesma mesa. A reunião aconteceu em um sobrado no centro de Flores, com a presença de autoridades religiosas, do juiz Joaquim Pinto e de representantes de ambas as famílias. Manuel e Francisco se olharam com ódio puro, mas concordaram em ouvir as propostas. O juiz sugeriu um acordo complexo. Todas as acusações criminais seriam arquivadas. As terras disputadas seriam divididas por um perito nomeado pela província. Ambas as famílias concordariam em desarmar seus capangas e respeitar a autoridade legal do Estado. Por um momento, pareceu que a paz era possível. Manuel Pereira, cansado de anos de violência, inclinou-se a aceitar. Francisco Barbosa, pressionado por membros mais velhos de sua família que queriam paz, também demonstrou disposição. Mas a paz foi sabotada por Serafim de Souza Ferraz, o outro líder do lado liberal. Serafim era mais radical, mais violento, menos disposto a compromissos.
Via na guerra uma oportunidade de eliminar completamente os Pereiras e dominar sozinho a região. Na noite anterior à assinatura do acordo, Serafim convocou Francisco Barbosa para uma reunião privada. Disse que aceitar aquele acordo era demonstrar fraqueza, que os Pereiras interpretariam como vitória, que no futuro usariam aquilo contra eles. Argumentou que com mais alguns meses de pressão militar, poderiam destruir completamente os Pereiras e não precisariam dividir nada. Francisco Barbosa, influenciado pelas palavras de Serafim e por seu próprio orgulho ferido, mudou de ideia. No dia seguinte, quando todos estavam reunidos para assinar o acordo de paz, Francisco simplesmente não apareceu. Enviou um mensageiro dizendo que havia reconsiderado e que não aceitaria os termos propostos. O juiz Joaquim Pinto ficou furioso e frustrado. Tinha investido 3 semanas de trabalho árduo, havia corrido risco de vida e tudo havia sido jogado no lixo por orgulho e teimosia. Voltou para Recife derrotado e recomendou ao governador que a única solução seria intervenção militar em larga escala. Mas o governo provincial não tinha recursos ou vontade política para tal operação. Havia outras regiões problemáticas, outros conflitos exigindo atenção, um orçamento apertado. O sertão do Pajeú foi, mais uma vez, abandonado à sua própria sorte. A violência recomeçou imediatamente, ainda mais intensa do que antes, como se o breve momento de esperança de paz tivesse apenas acumulado fúria reprimida que agora explodia com força redobrada. Em 1846, Serafim de Souza Ferraz liderou pessoalmente uma incursão devastadora contra propriedades dos Pereiras. Reuniu 80 homens armados, um verdadeiro exército privado, e invadiu 5 fazendas em uma única semana. A violência foi sistemática e planejada para causar máximo terror. Não apenas matavam os homens que encontravam, mas também destruíam tudo. Queimavam casas, matavam gado, envenenavam poços, arrancavam plantações pela raiz. Era uma tática de terra arrasada, desenhada para tornar impossível a sobrevivência econômica dos Pereiras. Em uma dessas fazendas, a Fazenda Olho de Água, pertencente a um sobrinho de Manuel Pereira, a brutalidade atingiu níveis chocantes. A família estava jantando quando os homens de Serafim invadiram. O dono da fazenda, José Pereira da Luz, tentou pegar uma espingarda que guardava atrás da porta, mas foi abatido com 3 tiros antes de conseguir. Sua esposa, Dona Feliciana, gritou e foi golpeada na cabeça com a coronha de um rifle, caindo desacordada. Os 4 filhos do casal, com idades entre 7 e 15 anos, assistiram horrorizados enquanto os invasores saqueavam a casa. Levaram tudo de valor: joias, dinheiro, armas, até roupas e cobertores. Depois, atearam fogo na casa. José Pereira da Luz morreu carbonizado. Dona Feliciana, que havia recuperado a consciência, conseguiu salvar os filhos arrastando-os para fora da casa em chamas. Ficaram ali, no quintal, assistindo tudo queimar, sem ter para onde ir, sem ter nada além das roupas do corpo. O massacre da fazenda Olho de Água foi um ponto de virada psicológica na guerra. Até então, havia uma linha tênue, frequentemente cruzada, mas ainda existente, que separava combatentes de não combatentes. Mulheres e crianças geralmente eram poupadas, mesmo quando os homens eram mortos. Mas a partir daquele ataque, todas as regras foram abandonadas. Se os Nogueiras e Carvalhos podiam atacar famílias inteiras, incluindo crianças, os Pereiras fariam o mesmo. Manuel e Simplício Pereira convocaram uma reunião com todos os homens leais a eles e declararam que não haveria mais distinção. Qualquer pessoa com sangue Carvalho ou Nogueira era alvo legítimo, independente de idade, sexo ou participação nos confrontos. A resposta dos Pereiras veio rápida e brutal. Simplício Pereira liderou pessoalmente um ataque à Fazenda Escadinha, propriedade principal dos Nogueiras. Era uma operação extremamente arriscada porque a fazenda era fortemente defendida, com mais de 30 homens armados vigiando constantemente. Mas Simplício havia conseguido subornar um dos capangas que trabalhavam para os Nogueiras,
um homem chamado João Batista que estava ressentido por não ter recebido o pagamento prometido. João Batista forneceu informações detalhadas sobre as defesas, sobre os horários de troca de guarda, sobre os pontos fracos da fortificação. O ataque foi planejado para uma noite sem lua de agosto de 1847. Simplício reuniu 60 homens, dividiu-os em 3 grupos que atacariam simultaneamente de direções diferentes. Às 2 horas da madrugada, quando a maioria dos defensores estava dormindo e apenas 6 homens montavam guarda, os Pereiras atacaram. O confronto foi caótico e brutal. Os guardas foram mortos antes que pudessem dar o alarme. Os invasores entraram na casa principal atirando indiscriminadamente. Francisco Barbosa Nogueira, o pai, estava dormindo em seu quarto e foi acordado pelos tiros. Tentou pegar suas armas, mas os atacantes já estavam dentro da casa. Recebeu 4 tiros, 2 no peito e 2 no abdômen. Caiu ao lado da cama, sangrando abundantemente, morrendo lentamente enquanto ouvia os gritos de sua família. Sua esposa, Dona Josefa, foi encontrada tentando proteger os 3 filhos mais novos em um dos quartos. Simplício Pereira, com a frieza que o caracterizava, ordenou que levassem todos para a sala. Dona Josefa implorou pela vida de seus filhos, ofereceu dinheiro, joias, terras, qualquer coisa. Simplício a olhou com uma expressão de indiferença absoluta e disse que ela deveria ter pensado nisso quando seu marido atacou a fazenda Olho de Água. Disparou uma vez na cabeça de Dona Josefa, executando-a na frente dos filhos. Os 3 meninos, com idades de 8, 10 e 13 anos, gritavam aterrorizados. Um dos capangas de Simplício sugeriu que deixassem as crianças vivas, que elas não tinham culpa. Simplício considerou por um momento. Depois disse que crianças cresciam e se tornavam homens sedentos por vingança. Ordenou que seus homens executassem os 3 meninos. O massacre da fazenda Escadinha horrorizou até mesmo os padrões brutais do sertão pernambucano. 5 mortos da família Nogueira, incluindo 3 crianças, mais 14 capangas mortos no confronto. A casa foi completamente saqueada e depois incendiada. As chamas consumiram rapidamente a estrutura de madeira, iluminando a noite com um brilho alaranjado que podia ser visto a quilômetros de distância. Francisco Barbosa Nogueira Paz, que não estava na fazenda durante o ataque por estar em reunião política em Flores, voltou ao amanhecer e encontrou apenas cinzas, corpos carbonizados e a destruição completa de tudo que sua família havia construído ao longo de gerações. Ficou ali, de joelhos na terra ensanguentada, olhando os restos mortais de seu pai, sua madrasta e seus meio-irmãos. Não chorou, não gritou, apenas jurou em voz baixa que cada Pereira pagaria com sangue, que não descansaria até ver a família inteira exterminada. A notícia do massacre se espalhou rapidamente por todo o sertão do Pajeú. A brutalidade do ataque, especialmente a execução das 3 crianças, causou comoção até mesmo entre aqueles que estavam acostumados com a violência cotidiana daquela região. Houve quem dissesse que Simplício Pereira havia cruzado uma linha que jamais deveria ter sido cruzada, que matar crianças era um pecado que nem Deus perdoaria. Outros argumentavam que, numa guerra daquela magnitude, onde famílias inteiras estavam envolvidas, não havia mais distinção possível entre inocentes e culpados. O padre Antônio Gonçalves, o mesmo que havia mediado o fim do cerco à delegacia anos antes, tentou pregar sobre misericórdia e perdão na missa de domingo seguinte. Mas sua voz foi abafada pelo ódio que havia se enraizado nos corações daquela gente. Francisco Barbosa Nogueira Paz passou os meses seguintes planejando meticulosamente sua vingança. Não queria apenas matar Simplício Pereira, queria que ele sofresse da mesma forma, queria destruir tudo que ele amava antes de tirar sua vida. Recrutou pistoleiros especializados de outras regiões, homens que matavam por dinheiro e não tinham lealdades familiares que pudessem complicar suas ações. Gastou pequenas fortunas comprando armas modernas que vinham contrabandeadas da Europa através dos portos de Recife e Salvador. Estabeleceu uma rede de informantes que monitorava cada movimento da família Pereira, mapeando rotinas, identificando vulnerabilidades, esperando pacientemente pela oportunidade perfeita.
A oportunidade surgiu em fevereiro de 1848, durante os preparativos para o Carnaval em Flores. Simplício Pereira, que raramente saía de sua fazenda fortificada, havia concordado em participar de uma festa na casa de um aliado político importante. Era uma concessão rara, motivada pela necessidade de manter boas relações com figuras influentes do Partido Conservador que começavam a questionar a brutalidade dos métodos dos Pereiras. A festa aconteceria em um sobrado no centro da cidade, um local teoricamente seguro, cercado por casas de correligionários, com vigias posicionados nas esquinas. Mas Francisco Barbosa tinha infiltrado um de seus homens entre os trabalhadores que preparavam o sobrado para a festa. Esse homem, disfarçado de carpinteiro, havia estudado cada entrada, cada saída, cada canto do edifício. Na noite da festa, Simplício chegou acompanhado de apenas 6 homens de confiança. Estava vestido com suas melhores roupas, relaxado, bebendo cachaça, conversando animadamente com outros convidados. A música tocava, as mulheres dançavam, havia comida farta e bebida correndo solta. Era uma pausa temporária na guerra, um momento em que até os homens mais duros baixavam a guarda e se permitiam esquecer, por algumas horas, o sangue e a violência que dominavam suas vidas. Por volta das 10 horas da noite, quando a festa estava no auge, 15 homens comandados por Francisco Barbosa cercaram silenciosamente o sobrado. Estavam armados com rifles de repetição, armas modernas que permitiam disparar múltiplos tiros sem necessidade de recarregar. Posicionaram-se em todas as saídas do edifício. O primeiro tiro veio de uma janela do segundo andar. Acertou um dos guardas de Simplício no peito, matando-o instantaneamente. Seguiu-se um caos absoluto. As mulheres gritavam, os homens corriam procurando abrigo, copos e pratos se estilhaçavam no chão. Simplício, mesmo embriagado, reagiu com a rapidez de quem havia sobrevivido a dezenas de emboscadas. Sacou 2 pistolas que carregava escondidas sob o casaco e começou a disparar em direção às janelas de onde vinham os tiros. Seus homens fizeram o mesmo, transformando o salão de festa em campo de batalha. Mas estavam em clara desvantagem numérica e de posicionamento. Os atacantes disparavam de posições protegidas, enquanto os defensores estavam expostos no meio do salão iluminado. O tiroteio durou 15 minutos intensos. 2 dos homens de Simplício foram mortos. Outros 3 ficaram feridos. Simplício percebeu que não tinha como vencer aquele confronto, que sua única chance era fugir. Aproveitando um momento de confusão, quando os atacantes estavam recarregando suas armas, correu em direção aos fundos do sobrado. Havia uma porta estreita que dava para um beco escuro. Conseguiu chegar até lá, derrubando móveis atrás de si para dificultar a perseguição. Saiu para o beco e começou a correr pela escuridão, os pulmões queimando, o coração batendo descontroladamente. Podia ouvir os gritos dos perseguidores atrás de si, os tiros ricocheteando nas paredes de pedra. Correu como nunca havia corrido na vida, movido por puro instinto de sobrevivência. Conseguiu chegar até uma casa amiga 3 ruas adiante. Bateu na porta desesperadamente, gritando seu nome. A família que morava ali, aterrorizada, mas leal aos Pereiras, abriu e o puxou para dentro, trancando a porta imediatamente. Simplício ficou escondido ali durante 3 dias, ouvindo os homens de Francisco Barbosa, revistando casa por casa, procurando-o. A família arriscou suas próprias vidas protegendo-o, sabendo que se fossem descobertos, todos morreriam. Na 3ª noite, quando a busca havia diminuído de intensidade, Simplício conseguiu escapar da cidade disfarçado em roupas de trabalhador rural, levando apenas uma pistola e a roupa do corpo. Voltou para sua fazenda jurando vingança contra Francisco Barbosa e todos os que carregavam o sangue Nogueira. O ataque ao sobrado durante a festa de carnaval marcou o início da fase mais intensa e brutal da guerra. A partir daquele momento, não havia mais qualquer pretensão de civilidade ou regras. Os confrontos se multiplicaram com frequência aterradora. Emboscadas aconteciam semanalmente. Fazendas eram atacadas quase todas as noites.
a região do Pajeú se transformou em uma zona onde a morte era uma companheira constante, onde ninguém dormia tranquilo, onde cada barulho na madrugada podia significar o fim. A população que não estava diretamente envolvida nas disputas vivia em terror permanente, sempre no fogo cruzado, sempre correndo o risco de ser confundida com um inimigo e acabar morta por engano. Em 1849, a Revolução Praieira ofereceu uma oportunidade perfeita para que as famílias acertassem suas contas antigas sob a desculpa de estarem lutando por causas políticas maiores. A Revolução Praieira foi um movimento complexo que misturava reivindicações sociais legítimas com disputas pelo poder político. Os liberais, insatisfeitos com o domínio conservador, pegaram em armas exigindo reformas eleitorais, fim dos privilégios da aristocracia rural, nacionalização do comércio. No sertão do Pajeú, essas demandas ideológicas importavam muito pouco. O que importava era que agora havia uma justificativa oficial para a violência que já vinha acontecendo há uma década. Francisco Barbosa Nogueira Paz e Serafim de Souza Ferraz, como líderes liberais na região, aderiram entusiasticamente à revolução. Não porque acreditassem genuinamente nos ideais praieiros, mas porque viam ali uma oportunidade de destruir definitivamente os Pereiras, com apoio de forças revolucionárias vindas de outras regiões. Receberam armas e munição dos líderes do movimento em Recife, recrutaram mais homens prometendo terras e liberdade após a vitória, transformaram suas fazendas em verdadeiros quartéis de guerra. Do outro lado, Manuel e Simplício Pereira, como coronéis da Guarda Nacional e membros do Partido Conservador, ficaram automaticamente do lado das forças legalistas. Receberam ordens do governo provincial para combater os revolucionários, o que na prática significava combater seus inimigos tradicionais com respaldo oficial do Estado. A guerra se intensificou dramaticamente. Em março de 1849, aconteceu aquilo que ficaria conhecido como a Batalha do Riacho do Navio. Não foi uma emboscada ou um ataque surpresa, mas um confronto aberto e planejado, quase uma batalha campal, aos moldes das guerras europeias. Cerca de 120 homens do lado liberal, comandados por Francisco Barbosa e Serafim, enfrentaram aproximadamente 100 homens do lado conservador, comandados pelos irmãos Pereira. O confronto aconteceu nas margens do riacho, uma área relativamente aberta com pouca vegetação, onde ambos os lados podiam se posicionar e atirar com relativa liberdade. A batalha começou ao amanhecer e durou até o meio da tarde. Foi um massacre de proporções inimagináveis para aquela região. Homens caíam aos montes, atingidos por balas, gemendo de dor, sangrando na terra seca. Os feridos que não conseguiam se arrastar para longe da linha de fogo eram executados sumariamente pelo lado oposto. Não havia prisioneiros, não havia rendições, apenas morte. O riacho, que normalmente tinha água cristalina, ficou tingido de vermelho com o sangue de dezenas de homens. No final da tarde, quando a munição de ambos os lados estava se esgotando e o cansaço extremo tornava impossível continuar lutando, os dois grupos se retiraram deixando 37 corpos no campo de batalha. Era o maior número de mortos em um único confronto em toda a história da guerra entre as famílias. Mas a Batalha do Riacho do Navio não resolveu nada. Nenhum dos lados conseguiu vitória decisiva. Ambos haviam perdido homens valiosos, desperdiçado recursos, mas continuavam com capacidade de luta. A Revolução Praieira em si foi derrotada pelas forças imperiais no final de 1849. Os líderes revolucionários foram presos ou executados. As forças rebeldes foram dispersadas. O Partido Liberal foi temporariamente desarticulado. Francisco Barbosa e Serafim perderam o apoio externo que haviam recebido durante a Revolução, mas não desistiram da luta contra os Pereiras. Simplesmente voltaram aos métodos antigos: emboscadas, assassinatos seletivos, ataques noturnos às fazendas. Foi durante esse período que Serafim de Souza Ferraz cometeu um erro fatal que custaria sua vida. Em agosto de 1849, Serafim liderou um ataque à fazenda Saco dos Bois, propriedade de um primo distante de Manuel Pereira. O ataque foi bem sucedido.
resultando na morte de 5 homens e na destruição completa da fazenda. Mas durante a retirada, Serafim e seus homens foram emboscados por uma força muito maior de pereiras que havia sido alertada sobre o ataque por um informante. O tiroteio foi breve, mas intenso. Serafim foi atingido por 3 balas, uma no ombro, uma no abdômen e uma na coxa. Conseguiu se manter na sela de seu cavalo e fugir com seus homens, mas o ferimento no abdômen era grave, provavelmente fatal. Durante os dias seguintes, Serafim tentou se esconder em diferentes fazendas aliadas, mas a infecção se espalhava rapidamente. Não havia médicos na região, apenas curiosos que tentavam tratar ferimentos com ervas e rezas. O ferimento no abdômen gangrenara. Serafim sofria dores atrozes, febre altíssima, delírios. Manuel Pereira, informado sobre a condição de seu inimigo, decidiu que não deixaria Serafim morrer pacificamente em uma cama. Reuniu 40 homens e foi atrás dele, rastreando-o de fazenda em fazenda. Finalmente localizou Serafim em uma pequena casa na região da Serra Negra, onde ele estava sendo cuidado por uma família de agregados. Os Pereiras cercaram a casa ao amanhecer. Não houve resistência porque Serafim estava praticamente inconsciente, delirando com febre, e havia apenas 2 homens protegendo-o. Manuel entrou na casa e encontrou Serafim deitado em uma rede, o corpo destruído pela infecção, a pele amarelada, os olhos fundos. Serafim, em um momento de lucidez, reconheceu Manuel e tentou falar, mas apenas sangue saiu de sua boca. Manuel olhou para aquele homem que havia sido um dos seus inimigos mais temidos, agora reduzido a um moribundo patético, e sentiu apenas uma satisfação fria. Ordenou que seus homens carregassem Serafim para fora da casa. Amarraram-no ainda vivo a um cavalo e o levaram de volta para Flores, exibindo-o publicamente pelas ruas como um troféu de guerra. Serafim morreu durante o trajeto, provavelmente de choque e perda de sangue combinados com a infecção já avançada. Seu corpo foi deixado na praça principal de Flores durante 3 dias, exposto ao sol escaldante, coberto de moscas, enquanto urubus circulavam sobre a cidade esperando sua chance. Era uma mensagem brutal e clara. Esse era o destino de qualquer um que desafiasse os Pereiras. A família de Serafim não teve coragem de reclamar o corpo com medo de retaliação. Apenas no 3º dia, quando o cheiro da decomposição se tornara insuportável, as autoridades locais ordenaram que o corpo fosse enterrado em uma cova rasa no cemitério, sem cerimônia, sem lápide, como se Serafim nunca tivesse existido. A morte humilhante de Serafim de Souza Ferraz foi um golpe devastador para o lado dos Carvalhos e Nogueiras. Serafim era um líder carismático, experiente em combate, respeitado pelos homens que o seguiam. Sua morte deixou Francisco Barbosa como o único líder de destaque do lado liberal, e Francisco estava psicologicamente abalado pela morte de seu pai e irmãos no massacre da Fazenda Escadinha. Durante os meses seguintes à morte de Serafim, os ataques dos Carvalhos e Nogueiras diminuíram significativamente, não porque tivessem desistido da vingança, mas porque precisavam se reorganizar, recrutar novos homens, repensar suas estratégias. Manuel e Simplício Pereira aproveitaram esse momento de fraqueza relativa de seus inimigos para consolidar ainda mais seu poder. Usaram sua posição como delegado e coronel da Guarda Nacional para perseguir sistematicamente qualquer um que tivesse ligações com os Carvalhos e Nogueiras. Prendiam homens sob acusações fabricadas, confiscavam propriedades alegando dívidas inexistentes, intimidavam testemunhas para que não falassem contra eles. Transformaram a comarca do Pajeú em seu feudo pessoal, onde a lei era aquilo que eles diziam que era. O governo provincial, ocupado com as consequências da Revolução Praieira e com outros problemas mais urgentes, simplesmente ignorou os abusos que aconteciam no sertão. Mas em 1851, o pêndulo político oscilou novamente. O Partido Liberal retomou o poder na província de Pernambuco após vencer as eleições. Um novo governador assumiu, comprometido com a reorganização da administração provincial e com a punição daqueles que haviam perseguido os liberais durante o período conservador.
Manuel Pereira foi imediatamente destituído do cargo de delegado. Vários processos foram abertos contra ele e contra seu irmão Simplício, acusando-os de abuso de autoridade, assassinatos, confisco ilegal de propriedades. Ordens de prisão foram emitidas. Manuel e Simplício, percebendo que a maré havia virado contra eles, não esperaram para serem presos. Abandonaram suas casas na cidade e se refugiaram em suas fazendas fortificadas, dispostos a resistir a qualquer tentativa de captura. Francisco Barbosa Nogueira Paz, revitalizado pela mudança política, viu ali a oportunidade perfeita para destruir definitivamente seus inimigos. Como membro proeminente do Partido Liberal, tinha agora o apoio oficial do governo provincial. Reuniu-se com o novo governador em Recife e apresentou um dossiê detalhado dos crimes cometidos pelos Pereiras ao longo dos anos. Havia nomes, datas, descrições de assassinatos, listas de propriedades confiscadas ilegalmente, testemunhos de vítimas que até então tinham medo de falar. O governador, impressionado com a documentação e pressionado por outros membros do partido, autorizou uma operação militar para prender os irmãos Pereira e restaurar a ordem na região do Pajeú. Em junho de 1851, uma força de 200 soldados da Guarda Nacional, comandados por um major enviado especialmente de Recife, marchou em direção às fazendas dos Pereiras. Era a maior operação militar que aquela região havia visto desde as guerras de independência. Os soldados estavam bem armados, bem treinados e tinham ordens claras: prender os irmãos Pereira vivos se possível, mortos se necessário, e desarmar completamente seus capangas. A operação foi planejada para acontecer simultaneamente nas 3 principais fazendas controladas pelos Pereiras, impedindo que eles pudessem se ajudar mutuamente. Mas os Pereiras haviam sido avisados com antecedência por um informante dentro do próprio governo provincial. Quando os soldados chegaram às fazendas, encontraram as construções abandonadas. Manuel e Simplício, junto com seus homens mais leais, haviam fugido durante a noite, levando apenas armas, munição e dinheiro. Desapareceram na imensidão da Caatinga, usando trilhas conhecidas apenas por eles e por vaqueiros locais. A operação militar foi um fracasso completo. Os soldados ocuparam as fazendas, confiscaram algumas propriedades, prenderam alguns capangas menos importantes que não conseguiram fugir, mas os alvos principais escaparam. Durante os 3 anos seguintes, de 1851 a 1854, Manuel e Simplício Pereira viveram como bandidos foragidos. Escondiam-se em fazendas remotas, em grutas na Caatinga, constantemente em movimento para evitar captura. Mas mesmo fugitivos, continuavam organizando ataques contra os Carvalhos e Nogueiras. Suas redes de lealdade permaneciam intactas. Muitos pequenos proprietários e vaqueiros, por medo ou por lealdade genuína, continuavam fornecendo abrigo, comida e informações. Era impossível para as autoridades rastreá-los efetivamente no território vasto e hostil do sertão, onde cada pedra, cada árvore, cada dobra do terreno era familiar para eles, mas alienígena para os soldados vindos da capital. Francisco Barbosa, frustrado pela incapacidade das autoridades de capturar os Pereiras, decidiu tomar a justiça em suas próprias mãos. Se os irmãos estavam escondidos e inacessíveis, ele atacaria aqueles que lhes davam suporte. Durante o ano de 1852, os Carvalhos e Nogueiras realizaram uma campanha sistemática de terror contra qualquer um suspeito de ajudar os Pereiras. Pequenos fazendeiros foram assassinados, suas famílias expulsas de suas terras. Vaqueiros que se recusavam a fornecer informações sobre o paradeiro dos fugitivos eram torturados brutalmente até falarem ou até morrerem. Casas eram queimadas, plantações destruídas, poços envenenados. Era uma tentativa de isolar completamente os Pereiras, de tornar impossível sua sobrevivência no sertão. A estratégia funcionou parcialmente, com o cerco se apertando, com cada vez menos pessoas dispostas a arriscar suas vidas fornecendo abrigo. Manuel e Simplício começaram a ficar desesperados. Em outubro de 1853, tentaram uma jogada arriscada. Enviaram emissários ao governo provincial propondo um acordo. Eles se entregariam voluntariamente,
aceitariam ser julgados pelos crimes que lhes eram imputados em troca de garantias de que teriam um julgamento justo e de que suas famílias seriam protegidas. O governador, cansado daquela guerra interminável que drenava recursos e manchava a reputação de sua administração, estava inclinado a aceitar. Mas Francisco Barbosa, quando soube das negociações, ficou furioso. Viajou pessoalmente até Recife, mobilizou todos os seus contatos políticos no Partido Liberal e fez uma campanha intensa para sabotar o acordo. Argumentou que os Pereiras eram assassinos cruéis que haviam massacrado dezenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças, e que não mereciam misericórdia. Lembrou aos políticos liberais que os Pereiras haviam perseguido brutalmente membros do partido durante os anos em que estiveram no poder. Ameaçou veladamente que, se o governo fizesse acordo com os Pereiras, os Carvalhos e Nogueiras não responderiam pelas consequências. A pressão foi eficaz. O governador, não querendo criar uma crise dentro de seu próprio partido, recuou da proposta de acordo e ordenou que as operações de captura continuassem com intensidade redobrada. Manuel e Simplício, ao saberem que as negociações haviam falhado, perceberam que não havia mais saída diplomática. Estavam condenados a viver como fugitivos até serem eventualmente capturados e executados, ou morrer lutando. Decidiram pela segunda opção. Em janeiro de 1854, os dois irmãos, acompanhados de apenas 12 homens leais que haviam permanecido com eles durante todos aqueles anos de fuga, decidiram fazer um último ataque audacioso contra os Nogueiras. Não era uma tentativa de vencer a guerra, era simplesmente uma declaração final, uma afirmação de que não morreriam como covardes escondidos, mas como guerreiros enfrentando seus inimigos. O alvo escolhido foi a fazenda Riacho Seco, uma propriedade média dos Nogueiras localizada a cerca de 15 quilômetros de Flores. Os Pereiras haviam recebido informação de que Francisco Barbosa estaria lá em uma reunião com outros membros da família. Era uma oportunidade rara de matar o principal líder inimigo. O ataque foi planejado para acontecer ao anoitecer de um sábado, quando a vigilância tradicionalmente diminuía porque os homens estavam bebendo e relaxando após a semana de trabalho. Manuel e Simplício dividiram seus 12 homens em 3 grupos que atacariam de direções diferentes, criando confusão e maximizando suas chances. O ataque começou exatamente como planejado. Os 3 grupos atacaram simultaneamente, pegando os defensores completamente de surpresa. O tiroteio foi intenso, mas breve. 6 defensores foram mortos nos primeiros minutos. Os Pereiras invadiram a casa principal procurando Francisco Barbosa, mas descobriram que a informação estava errada. Francisco não estava ali. Tinha mudado seus planos no último momento e permanecido em Flores. Frustrados, mas já comprometidos com o ataque, os Pereiras fizeram o máximo de dano possível. Mataram mais 4 homens que encontraram na casa, saquearam tudo de valor, atearam fogo nas construções. Mas durante a retirada, algo deu errado. Um dos grupos de Pereiras, liderado por Simplício, foi cercado por reforços nogueiras que chegaram de outra fazenda próxima. O confronto foi brutal. Simplício, lutando ferozmente, conseguiu matar 2 inimigos antes de ser atingido por 3 balas, uma no peito, uma no braço e uma na barriga. Caiu do cavalo, ainda consciente, ainda tentando atirar. Seus homens tentaram resgatá-lo, mas o fogo inimigo era muito intenso. Manuel, ouvindo o tiroteio, percebeu que seu irmão estava em apuros e voltou para tentar salvá-lo. Conseguiu chegar até Simplício, que estava caído no chão, sangrando abundantemente. Simplício, com a voz fraca, disse ao irmão para ir embora, que ele estava perdido de qualquer forma. Manuel se recusou a abandoná-lo. Pegou Simplício nos braços e tentou carregá-lo até os cavalos. Foi nesse momento que Manuel foi atingido. Uma bala acertou suas costas, atravessando o pulmão. Caiu sobre o corpo do irmão, tossindo sangue. Os homens dos Pereiras, vendo seus 2 líderes caídos, ficaram em pânico. Alguns tentaram continuar o resgate, outros fugiram para salvar suas próprias vidas. Em meio à confusão, com balas voando de todas as direções,
Na escuridão apenas parcialmente iluminada pela lua crescente, os dois irmãos Pereira morreram ali mesmo, caídos um ao lado do outro, suas mãos entrelaçadas em um último gesto de fraternidade. Os poucos homens que sobreviveram fugiram na escuridão, desaparecendo na Caatinga, levando consigo a notícia da morte dos líderes. A morte de Manuel e Simplício Pereira, em janeiro de 1854, deveria ter marcado o fim da guerra. Os dois principais líderes do clã Pereira estavam mortos, suas fazendas ocupadas pelas autoridades ou confiscadas pelos inimigos, seus homens dispersos ou mortos. Do outro lado, os Carvalhos e Nogueiras haviam finalmente alcançado a vingança que buscavam há mais de 15 anos. Francisco Barbosa, quando soube da morte dos irmãos, sentiu uma satisfação profunda, mas também um vazio estranho. Havia dedicado os melhores anos de sua vida àquela guerra. Havia perdido pai, irmãos, amigos, propriedades. E agora que havia vencido, percebia que a vitória tinha gosto de cinzas. Mas mesmo com a morte dos líderes, a violência não parou completamente. Havia filhos de Manuel e Simplício que cresceram ouvindo histórias sobre como seus pais haviam sido assassinados pelos Nogueiras, como sua família havia sido destruída, como suas terras haviam sido roubadas. Esses jovens, agora chegando à idade adulta, carregavam no coração uma sede de vingança que não seria facilmente saciada. Do mesmo modo, havia sobrinhos e primos dos Carvalhos e Nogueiras que haviam sido mortos pelos Pereiras ao longo dos anos e cujas famílias ainda clamavam por justiça. Durante a década de 1860, os confrontos continuaram, mas em escala muito menor e com menos intensidade. Eram principalmente emboscadas isoladas, assassinatos individuais, ataques pequenos a propriedades. A guerra havia se transformado de um conflito aberto entre exércitos privados em uma série de vinganças pontuais e pessoais. As autoridades provinciais, aproveitando o enfraquecimento de ambos os lados, finalmente conseguiram estabelecer alguma presença real na região. Novos delegados foram nomeados, homens de fora sem ligações com as famílias locais. Destacamentos permanentes da Guarda Nacional foram estacionados em Flores e em outras cidades da região. Lentamente, muito lentamente, o Estado começou a restaurar algum grau de ordem legal. Em 1874, quando eclodiu a revolta do Quebra-Quilos na Paraíba, o movimento se estendeu pelos estados vizinhos, incluindo o sertão de Pernambuco. Era uma revolta popular contra uma imposição do sistema métrico decimal pelo governo imperial, mas que, no fundo, expressava o descontentamento acumulado de décadas com a opressão dos grandes proprietários e a ausência do Estado. Alguns dos descendentes das famílias Pereira, Carvalho e Nogueira participaram do movimento, mas não mais como líderes de exércitos privados poderosos. Eram apenas mais alguns revoltosos entre tantos outros, sua influência e poder drasticamente reduzidos em comparação com o que seus pais e avós haviam exercido décadas antes. A verdadeira pacificação da região só começou a acontecer na década de 1880, quando uma nova geração assumiu o controle das famílias. Esses homens e mulheres haviam crescido vendo a destruição causada pela guerra, haviam perdido pais, tios, irmãos, primos. Muitos deles estavam cansados da violência, queriam apenas reconstruir suas vidas e suas propriedades em paz. Além disso, as mudanças econômicas e sociais que aconteciam em todo o Brasil estavam chegando até mesmo ao sertão remoto do Pajeú. A abolição da escravatura em 1888 transformou completamente as relações de trabalho. A proclamação da República em 1889 alterou as estruturas políticas que haviam sustentado os antigos conflitos partidários. O século XX amanheceu sobre um sertão do Pajeú profundamente transformado. As antigas famílias ainda existiam, ainda eram proprietárias de terras, ainda tinham influência local, mas o poder absoluto que exerciam no passado havia sido drasticamente reduzido. Descendentes de Pereiras e descendentes de Carvalhos e Nogueiras ainda evitavam uns aos outros, ainda havia ressentimentos e mágoas antigas que não cicatrizavam facilmente, mas os assassinatos haviam parado.
Os ataques às fazendas haviam cessado. A paz, frágil e imperfeita, finalmente havia chegado. As feridas deixadas por aquelas décadas de guerra não cicatrizaram facilmente. Estima-se que pelo menos 200 pessoas foram assassinadas diretamente nos confrontos entre Pereiras, Carvalhos e Nogueiras, sem contar as mortes indiretas, os desaparecimentos nunca investigados, as vítimas colaterais que estavam no lugar errado na hora errada. Famílias inteiras foram destruídas, crianças cresceram sem pais, viúvas tiveram que criar filhos sozinhas em meio à miséria e ao medo constante. A economia local foi devastada por décadas de instabilidade. Fazendas produtivas foram queimadas e abandonadas. O comércio praticamente desapareceu porque comerciantes tinham medo de viajar pelas estradas. Investimentos externos nunca chegaram a uma região conhecida por sua violência descontrolada. A população que não pertencia diretamente às famílias em guerra sofreu talvez mais do que os próprios combatentes. Pequenos proprietários foram constantemente forçados a escolher um lado, sabendo que a escolha errada significaria perder tudo: terras, animais, às vezes a própria vida. Trabalhadores rurais eram recrutados à força para lutar em conflitos que não eram seus, morrendo por causas que não compreendiam totalmente. Mulheres e crianças viviam em terror constante, nunca sabendo quando os homens armados chegariam, se seriam amigos ou inimigos, se trariam notícias de mais mortes na família. A confiança nas instituições, já frágil naquela região remota, foi completamente destruída por uma geração inteira que aprendeu que a polícia não protegia, que os juízes não faziam justiça, que as autoridades ou eram compradas ou eram assassinadas. No pequeno cemitério de Flores, há uma seção onde estão enterradas várias vítimas dos confrontos entre as famílias, cruzes simples de madeira, a maioria já apodrecida pelo tempo e pelo clima severo do sertão, marcam covas que guardam os restos mortais de homens que morreram em emboscadas, em tiroteios, em execuções sumárias. Algumas cruzes têm nomes, outras são anônimas, identificando apenas desconhecido morto em confronto. Não há monumentos, não há placas comemorativas, não há reconhecimento oficial das vítimas. São apenas covas esquecidas em um cemitério esquecido de uma cidade que tenta desesperadamente esquecer seu passado violento e seguir em frente. Os sobrenomes Pereira, Carvalho e Nogueira ainda existem em Flores e região. Netos e bisnetos dos homens que lideraram aqueles clãs vivem vidas normais, trabalham em empregos honestos, criam seus filhos, participam da vida comunitária. Muitos nem sabem completamente a história de seus antepassados, ou preferem não saber. É um passado incômodo, vergonhoso, que as famílias tentam enterrar junto com os corpos dos mortos. Conversas sobre aquela época são raras e sussurradas. Os mais velhos, que ainda têm memórias diretas ou histórias contadas por seus pais, geralmente se recusam a falar abertamente sobre o assunto. É um trauma coletivo que permanece silencioso mas presente, moldando comportamentos, influenciando decisões, lembrando a todos que a violência, uma vez desencadeada, deixa marcas que atravessam gerações. Em ocasiões raras, quando descendentes das famílias outrora inimigas se encontram casualmente em festas, em reuniões públicas, em celebrações religiosas, há um momento de reconhecimento desconfortável. Não há mais ódio aberto, não há mais ameaças, mas também não há abraços calorosos ou conversas amigáveis. Apenas uma cordialidade fria, um cumprimento educado mas distante, um reconhecimento mudo de que o sangue derramado por seus antepassados criou uma barreira invisível mas ainda presente. Alguns dos mais jovens, nascidos já no século XXI, nem entendem completamente por que seus pais e avós mantêm essa distância de certas famílias, mas aprendem através do exemplo a manter as mesmas separações. Houve algumas tentativas, ao longo do século XX, de documentar oficialmente aquela história. Um historiador local, nos anos 1940, começou a coletar depoimentos de sobreviventes e testemunhas oculares dos eventos. Conseguiu reunir material valioso, nomes, datas, descrições detalhadas de emboscadas e ataques, relações familiares complexas entre as vítimas e os perpetradores.
mas quando começou a publicar suas descobertas em um jornal regional, recebeu ameaças veladas. Descendentes das famílias, ainda influentes na região, deixaram claro que não queriam aquela história reaberta. O historiador, temendo por sua segurança e pela de sua família, abandonou o projeto. Seus documentos permaneceram guardados, inacessíveis, até que décadas depois, já após sua morte, foram doados a um arquivo público onde permanecem pouco consultados. A Igreja Católica, que teve um papel ambíguo durante todo o conflito, também carrega suas próprias culpas e memórias daquela época. Padres que serviram na região durante os anos de guerra muitas vezes se viram em posições impossíveis. Tinham que ministrar a ambos os lados, batizar filhos de assassinos, dar extrema unção a homens que haviam matado dezenas de outros, celebrar casamentos que frequentemente serviam para consolidar alianças militares tanto quanto uniões amorosas. Alguns padres tentaram ativamente mediar a paz, como o padre Antônio Gonçalves, que conseguiu temporariamente acalmar os ânimos em algumas ocasiões. Outros simplesmente fecharam os olhos para a violência, argumentando que não podiam interferir em assuntos seculares. E houve casos de padres que tacitamente apoiaram um lado ou outro, oferecendo suas igrejas como refúgios seguros, passando informações, até benzendo armas que seriam usadas em assassinatos. Na década de 1960, a Diocese de Pesqueira, que tinha jurisdição sobre Flores, tentou fazer uma espécie de reconciliação oficial das famílias. Organizou uma missa especial onde convidou descendentes de todas as famílias envolvidas nos antigos conflitos. A ideia era promover o perdão cristão, enterrar definitivamente as velhas inimizades, permitir que a comunidade seguisse em frente. A missa foi realizada na Igreja Matriz de Flores, com a presença do próprio bispo. Foi um evento carregado de emoção e tensão. Muitos dos presentes choraram abertamente, abraçaram pessoas que suas famílias haviam considerado inimigas mortais por gerações. Houve declarações públicas de perdão, promessas de que a violência nunca mais se repetiria. Mas os mais cínicos notaram que várias das famílias mais diretamente envolvidas nos piores massacres simplesmente não compareceram à missa, mantendo-se distantes, não dispostas ou não capazes de perdoar. As mudanças econômicas e sociais do século XX também contribuíram para diluir as antigas rivalidades. A reforma agrária, ainda que limitada e problemática em sua implementação, redistribuiu algumas das grandes propriedades que haviam sido fonte de tanto conflito. A migração em massa do sertão para as grandes cidades do litoral e do sul do Brasil dispersou as famílias, fazendo com que muitos descendentes dos antigos rivais simplesmente deixassem a região e construíssem novas vidas em lugares onde os sobrenomes não carregavam o peso da história. A chegada da educação formal, ainda que tardia e precária, criou novas oportunidades para os jovens que não precisavam mais depender exclusivamente da terra e das antigas redes de patronagem. A construção de estradas pavimentadas, a chegada da eletricidade, a instalação de delegacias e quartéis com presença permanente de forças de segurança, tudo isso contribuiu para quebrar o isolamento que havia permitido que os senhores de terra exercessem poder absoluto. O sertão do Pajeú, que no século XIX era uma região praticamente autônoma, onde o Estado brasileiro existia apenas no papel, foi lentamente integrado ao resto do país. As leis nacionais começaram a ter aplicação real. Autoridades que não deviam favores às famílias locais puderam atuar com alguma independência. O monopólio da violência, que durante décadas havia estado nas mãos de particulares, foi gradualmente retomado pelo Estado. Mas seria ingênuo pensar que tudo mudou completamente. Mesmo hoje, no século XXI, as estruturas de poder no sertão pernambucano ainda refletem, em alguma medida, as antigas hierarquias. Descendentes das famílias Pereira, Carvalho e Nogueira ainda ocupam posições de destaque na política local, no comércio, na propriedade de terras. Os sobrenomes ainda abrem portas ou as fecham. As redes de patronagem, ainda que mais discretas e menos violentas do que no passado, ainda existem. E quando surgem disputas por terras, por água, por recursos políticos,
Ecos muito distantes daquelas antigas guerras às vezes ressoam nas estratégias e táticas empregadas, ainda que agora sejam disputas travadas em tribunais e câmaras de vereadores, ao invés de em campos de batalha. A história das famílias Pereira, Carvalho e Nogueira é, em última análise, a história de um Brasil que ainda existe nas margens, nos lugares onde o Estado chegou tarde ou nunca chegou completamente. É a história de regiões onde a lei escrita importava menos do que a lei do mais forte, onde disputas eram resolvidas com violência porque não havia mecanismos efetivos de mediação, onde a justiça era algo que cada homem tinha que buscar com as próprias mãos porque o Estado não a fornecia. É a história de como o poder absoluto corrompe absolutamente, de como homens que começam como simples proprietários de terra podem se transformar em tiranos sanguinários quando não há freios institucionais para limitar suas ações. É também uma história sobre a natureza cíclica da vingança. Cada assassinato gerava a necessidade de retaliação. Cada retaliação provocava nova vingança, criando um ciclo interminável onde gerações inteiras cresciam conhecendo apenas violência e ódio. Crianças que viam seus pais serem assassinados cresciam determinadas a vingar aquela morte, perpetuando o conflito indefinidamente. Só quando uma geração decidiu conscientemente quebrar esse ciclo, escolhendo não vingar as mortes de seus antepassados, a paz se tornou possível. E mesmo assim, foi uma decisão difícil, vista por muitos como covardia ou traição à memória dos mortos, mas que no final provou ser a única maneira de evitar que a violência continuasse para sempre. A guerra entre as famílias Pereira, Carvalho e Nogueira no sertão do Pajeú durou, em sua fase mais intensa, aproximadamente 16 anos, de 1838 a 1854. Mas suas consequências se estenderam por décadas além disso, moldando a região e suas pessoas de maneiras que ainda podem ser sentidas hoje. É uma lembrança sombria de que a civilização é uma construção frágil, que pode facilmente desmoronar quando as instituições falham, quando a desigualdade é muito grande, quando homens com poder não têm limites para suas ambições. E é também um testemunho da resiliência humana, da capacidade de uma sociedade eventualmente se curar, mesmo das feridas mais profundas, ainda que as cicatrizes permaneçam para sempre. Em 2015, um documentarista de Recife viajou até Flores para fazer um filme sobre a história das guerras familiares no sertão. Passou 3 meses na região, entrevistando moradores antigos, pesquisando em arquivos locais, visitando os locais onde aconteceram os principais confrontos. Encontrou muita resistência. A maioria das pessoas simplesmente não queria falar sobre aquele assunto. Os que concordaram em dar entrevistas pediram para não serem identificados, ainda com medo de repercussões mesmo tanto tempo depois. Um fazendeiro de 82 anos, bisneto de um dos capangas de Manuel Pereira, resumiu o sentimento de muitos quando disse: "Aqueles foram tempos de trevas. Meu bisavô morreu numa emboscada quando meu avô tinha 5 anos. Cresceu sem pai, passou fome, trabalhou desde criança." Essas famílias grandes, os Pereiras, os Carvalhos, os Nogueiras, eles faziam guerra entre si, mas quem morria era a gente pequena. Hoje tá melhor, mas ainda tem gente aqui que não esquece, que carrega mágoa no peito. Eu só quero que meus netos nunca tenham que viver o que meus antepassados viveram. O documentário foi finalizado e exibido em alguns festivais de cinema em Recife e São Paulo. Recebeu críticas positivas pela cinematografia e pela pesquisa histórica, mas teve audiência limitada. Não chegou aos cinemas comerciais, não foi transmitido na televisão aberta. Permanece como mais um registro marginal de uma história que o Brasil preferentemente esquece, uma história que não se encaixa nas narrativas nacionais convencionais de progresso e modernização. É desconfortável reconhecer que ainda no século XIX, quando o Brasil já era um império estabelecido com pretensões de ser uma nação civilizada, grandes porções de seu território eram controladas por senhores de guerra privados que exerciam poder de vida e morte sobre centenas de pessoas. Nas escolas de Flores e região,
A história das guerras familiares raramente é ensinada. Os currículos seguem os padrões nacionais, focando na história do Brasil como um todo, nos grandes eventos, nos heróis oficiais. As histórias locais, especialmente as violentas e problemáticas, são deixadas de lado. Professores que tentam abordar o assunto frequentemente encontram resistência de pais que não querem que seus filhos aprendam sobre aquela época, que preferem que o passado permaneça enterrado. É uma forma de amnésia coletiva, talvez necessária para permitir que a comunidade funcione sem as divisões antigas constantemente reemergindo, mas que também significa que as lições daquela história correm o risco de serem esquecidas. E há lições importantes naquela história. A lição de que a ausência do Estado cria vácuos de poder que são inevitavelmente preenchidos por forças privadas, frequentemente violentas e arbitrárias. A lição de que a desigualdade extrema, onde poucos têm tudo e muitos não têm nada, cria condições para conflitos que podem se tornar incontroláveis. A lição de que a justiça, para ser efetiva e legítima, precisa ser imparcial, acessível e consistente, não um instrumento nas mãos dos poderosos. A lição de que ciclos de vingança, uma vez iniciados, são extremamente difíceis de quebrar, e que perdão e reconciliação, ainda que difíceis, são as únicas maneiras de verdadeiramente encerrar conflitos prolongados. O rio Pajeú continua a correr, serpenteando pelo sertão pernambucano, alimentando fazendas, sustentando comunidades, indiferente às tragédias humanas que testemunhou em suas margens. As fazendas onde aconteceram os massacres ainda existem, muitas delas ainda pertencendo a descendentes das mesmas famílias, agora cultivando culturas modernas com técnicas agrícolas contemporâneas. A Fazenda Escadinha, onde aconteceu um dos massacres mais brutais, hoje é uma propriedade produtiva de caprinos e ovinos. A casa principal foi reconstruída várias vezes ao longo das décadas. Nada na estrutura atual sugere a violência que ali aconteceu. Só a terra, encharcada com o sangue de gerações, guarda silenciosamente as memórias. As estradas de terra onde aconteceram tantas emboscadas foram, muitas delas, pavimentadas. Carros e caminhões agora passam rapidamente por lugares que antes eram palcos de tiroteios mortais. Viajantes modernos, ouvindo música no rádio, falando ao celular, não têm ideia de que estão passando por locais onde homens esperaram escondidos atrás de pedras, onde corpos foram deixados apodrecendo sob o sol, onde o som de tiros e gritos de moribundos encheram o ar. É como se aquela história tivesse sido completamente apagada da paisagem física, permanecendo apenas em alguns poucos livros, em documentos empoeirados de arquivos, e nas memórias fragmentadas de alguns velhos que logo também morrerão, levando consigo as últimas conexões diretas com aquela época. Mas, de vez em quando, algo acontece que traz aquelas memórias enterradas de volta à superfície. Uma disputa de terras que se torna particularmente acalorada e alguém comenta: "Isso aqui parece coisa do tempo dos Pereiras e Carvalhos." Uma eleição municipal onde candidatos de famílias tradicionalmente rivais disputam e as velhas lealdades ressurgem, não mais expressas em balas, mas em votos e alianças políticas. Um jovem que começa a pesquisar sua árvore genealógica e descobre que seu bisavô foi assassinado em uma emboscada, desencadeando uma busca por entender aquela história que sua família sempre evitou discutir. A história das famílias Pereira, Carvalho e Nogueira é apenas uma entre muitas histórias similares que aconteceram em todo o sertão nordestino e, de fato, em muitas regiões remotas do Brasil. Cada município, cada região, tem suas próprias versões de famílias poderosas que guerrearam entre si, de massacres e vinganças, de anos de violência que só terminaram quando o Estado finalmente estabeleceu presença real ou quando as próprias famílias, exaustas, decidiram parar. Os nomes mudam, os detalhes variam, mas a estrutura básica da história se repete. Famílias poderosas competindo por terras e poder, usando violência privada para resolver disputas, arrastando comunidades inteiras para conflitos que destroem gerações. O que torna a história particular de Flores e do Pajeú significativa não é sua singularidade,
mas precisamente sua representatividade. É um microcosmo de processos históricos maiores que moldaram o Brasil, especialmente suas regiões mais remotas e esquecidas. É uma janela para entender como funcionavam as relações de poder em uma sociedade profundamente desigual e com presença estatal mínima. É uma ilustração brutal das consequências humanas de sistemas políticos e econômicos que concentram poder e recursos em poucas mãos, enquanto deixam a maioria da população vulnerável e desprotegida. E talvez mais importante, é um lembrete de que a paz e a ordem que muitas vezes tomamos como garantidas são conquistas frágeis e relativamente recentes. Não faz tanto tempo assim que grandes porções do Brasil funcionavam mais como territórios de senhores feudais do que como partes de um Estado-nação moderno. O processo de construção de um Estado efetivo, capaz de fazer valer suas leis em todo o seu território, de proteger todos seus cidadãos, independente de sua posição social, é um processo ainda incompleto em muitas partes do país. As guerras familiares do século XIX podem ter terminado, mas as estruturas de desigualdade e as fraquezas institucionais que as tornaram possíveis ainda existem em formas modificadas. Nos cemitérios de Flores, de Vila Bela, das pequenas comunidades espalhadas pelo sertão do Pajeú, repousam os corpos de centenas de homens, mulheres e até crianças que foram vítimas daquela guerra prolongada. A maioria tem apenas cruzes simples, nomes já apagados pelo tempo. Alguns não têm nem isso, apenas covas anônimas cuja localização é conhecida apenas por alguns poucos habitantes mais velhos. Não há monumentos aos mortos, não há dias de memória oficial, não há reconhecimento público de suas vidas perdidas. São apenas mais alguns entre os incontáveis brasileiros, especialmente os pobres e marginalizados, cujas vidas e mortes nunca foram adequadamente reconhecidas ou lamentadas pela história oficial. O sol continua a nascer vermelho sobre o sertão do Pajeú, tingindo de cor de sangue as terras secas, as estradas empoeiradas, as casas simples onde vivem os descendentes daqueles que lutaram e morreram há mais de um século. Mas hoje, ao contrário daqueles dias terríveis de 1838 a 1854, o vermelho do sol não é mais um prenúncio de sangue derramado. É apenas o sol nascendo sobre uma terra que, apesar de todos seus problemas e dificuldades, finalmente conhece algo parecido com paz. Uma paz imperfeita, construída sobre memórias enterradas e ressentimentos não completamente curados, mas paz mesmo assim. E talvez isso seja o melhor que se pode esperar de uma história tão marcada por violência e tragédia, que eventualmente, após décadas de sofrimento, a guerra termine, os tiros silenciem e a vida, frágil mas persistente, continue.